Oi, tudo bem? Eu sou a Carla Thomas, eu sou psicóloga e eu vim te fazer uma pergunta. Você está com dificuldade de estabelecer regras para os seus filhos ou para as crianças que você lida? Então venha comigo que nesse vídeo eu vou te ajudar como você pode ser mais efetivo nesse estabelecimento de regras. Mas por que então estabelecer regras? As regras são muito importantes porque elas fazem com que as crianças se sintam seguras. E além de se sentirem seguras, as regras ensinam a criança a ser inserida numa vida social e futuramente desenvolver habilidades sociais para que ela lide melhor com as pessoas ao seu redor. Cada família deve ter uma regra. Cada família tem uma realidade, então estabeleça regras de acordo com o que é importante para a sua família. E mais importante, faça com que elas sejam negociáveis ou não, de acordo com o que você estabelecer. E lembre-se, as regras não devem ser tratadas como um quartel. Tá? Tenha em mente que as regras podem ser flexíveis na medida do possível, como se fosse um contrato entre as duas partes. Então, o primeiro ponto para o estabelecimento de regras. As regras devem ser claras e apropriadas também para a faixa etária de cada criança. É muito importante que você diga para a criança o que você espera dela, porque talvez a criança ela não tenha noção do que você está esperando. Por exemplo, não diga somente arrume seu quarto, mas diga arrume sua cama, depois arrume seus brinquedos e arrume o tapete do teu quarto. Segundo, as regras devem ser supervisionadas. Você, enquanto adulto, tem essa responsabilidade de verificar se aquela regra está sendo cumprida. E se a criança, como a criança está se virando com aquela regra ou se ela não é rígida demais. Terceiro, as regras podem e devem ser mudadas. Se você está vendo que aquela regra não está sendo efetiva, que ela não está sendo cumprida ou que ela está muito rígida, quem sabe você pode então mexer nessa regra, mas o importante é que as regras não devem ser burladas. Não adianta você falar para o seu filho que depois da janta ele vai jogar videogame, né? É o horário dele jogar videogame. Só que todo dia ele dá uma desculpa para jogar antes e você acaba cedendo. Então, nesse ponto você está burlando a regra. É melhor você mudar a regra ou retirar a regra do que burlar a regra. Quarto, as regras também servem para vocês. As regras também servem para os pais e para os adultos, né? Do que adianta você falar assim para a criança? Você não pode ficar mexendo no celular muito tempo. Você está usando o celular por muito tempo, mas se você usa muito o celular, né? Então comece também pelo seu exemplo. Uma outra coisa, as regras precisam ser repetidas. Sim, as regras precisam ser repetidas. As crianças só vão aprender com a repetição, principalmente quando ela é pequena. Então, você precisa falar várias vezes, talvez, essa frase. Filho, por favor, não fique com os pés no chão, porque senão você vai ficar gripado. As regras podem ser diferentes para adultos e para crianças. Por exemplo, vocês podem estabelecer diferentes horários para dormir, para os adultos e para as crianças. Sexto ponto, as regras precisam ser consistentes. Se as regras não forem cumpridas, aplique aquela consequência estipulada. Muito importante que você tenha em mente essa consequência, senão as regras não fazem sentido. E, como bônus, para facilitar a sua vida, você pode fazer um quadro com as regras e com os horários. Se você quiser incorporar uma nova rotina, você pode colocar os horários e as regrinhas que a criança deve seguir. Ou você pode fazer apenas um quadro de regras para a criança saber o que ela tem que fazer, para ficar mais claro e mais lúdico para ela. E deixe a criança se envolver com essa tarefa. Deixa ela colocar a mão na massa e ela fazer esse quadro junto com você. Eu espero ter ajudado, eu espero que essas dicas possam ser úteis então na sua vida e até mais. Tchau, tchau!